Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Não tem relógio ali, eu vou precisar marcar para que ninguém fique 3 dias e 3 noites no ventre dessa igreja. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Como o pastor disse, nós estamos há algumas semanas já dentro desse livro. Vimos já uma introdução com Alan, depois o pastor compartilhou os 3 primeiros versículos, onde nós vimos ali a palavra presença do Senhor sendo repetida 3, 4 vezes, e Jonas querendo fugir dessa presença. Depois vimos o Renato compartilhando o restante do capítulo 1. E hoje nós vamos percorrer o capítulo 2 inteiro. Mas nós vamos ler desde o último versículo do capítulo 1. O versículo 17 do capítulo 1. Só para a gente lembrar da última cena dessa história. Jonas capítulo 1, 17. E depois já continuamos por todo o capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Oremos. Pai Santo, diante da Tua santa palavra, nós reconhecemos nossa pequenez, incapacidade, mas ao mesmo tempo temos grande expectativa que Teu Espírito fale ao nosso coração, quebrante, Pai, nosso coração, para que nós possamos chegar ao arrependimento e ao recomeço que o Senhor nos propõe a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, que nosso ego seja diminuído e que o amor por Ti, Pai, cresça nessa noite. Que nós aprendamos, Pai, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito a viver para Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O André pregou, na verdade, tudo que eu gostaria de pregar. Quando ele falou, viva para Jesus. Na verdade, é isso, basicamente. Mas nós vamos ver isso nessa passagem. Para quem veio de casa, de repente, pensando se nós vamos falar sobre se é peixe, se é baleia, como é possível ficar dentro do ventre da baleia, esqueça, eu não vou falar sobre isso, porque o próprio Jesus, quando falou sobre essa passagem, ele diz bem para que serve essa passagem, para que serve essa narrativa de Jonas ter estado 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Quem puder abrir rapidamente, eu vou ler para ganhar tempo. Mateus capítulo 12, Jesus conversando com os fariseus que colocavam seu ministério, seu poder, e de onde ele vinha à prova ou em dúvida. Jesus, no versículo 33 do capítulo 12 de Mateus, diz assim: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore.
Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus deixa claro que o sinal do profeta Jonas, é o que ele chama essa parte da história que a Bíblia conta, de um sinal para nos levar ao arrependimento, um sinal que nos aponta ao sinal maior, que é o próprio Jesus e sua obra, morrendo 3 dias sepultado e depois ressuscitando, levando pessoas ao arrependimento e à salvação. Então a expectativa nessa noite é que nós possamos chegar ao arrependimento e nos voltar a Deus. Nada mais, nada menos do que isso. Eu não costumo dar título para as pregações, e aí eu não consegui definir entre dois. E de dentro do grande peixe, Jonas orou ao grande Deus, ou o Deus que quer salvar os terríveis ninivitas também quer salvar o desobediente Jonas. Aqui, acabei de falar sobre essa passagem bíblica, Jesus falando sobre arrependimento, sobre bons frutos, e mostrando que conhecer essa história de Jonas, conhecer essa passagem, deve nos levar ao próprio Jesus. Então, eu gostaria de já resumir a mensagem dessa noite da seguinte forma: nós devemos confiar em um Deus que toma a iniciativa de salvar e ouve o clamor daquele que o invoca, chegar ao arrependimento e à mudança de vida. Tudo isto olhando para a obra de Jesus. Os irmãos que vêm acompanhando as últimas pregações, seja nas quartas, seja nos domingos, devem ter percebido que nós estamos em assuntos muito correlatos, digamos assim. O pastor Gil falou sobre essa questão de clamar e ser ouvido por Deus, ter essa certeza. Nós falamos bastante sobre o livro de Lamentações, essa questão do pecado, do arrependimento. Então, essa passagem também tem essa mesma intenção, que nós confiemos em um Deus que toma iniciativa, um Deus que vem primeiro. Lendo o livro do profeta Jonas, nós percebemos, não foram os ninivitas que buscaram a Deus primeiro, também não foi Jonas que se arrependeu primeiro, mas Deus toma a iniciativa, e aí nós podemos chegar ao arrependimento, à mudança de vida, um novo rumo, e tudo isso olhando para a obra de Jesus, porque é o que o próprio Jesus disse sobre essa passagem. Mas, arrependimento de quê, afinal de contas? E aí eu vou retomar um pouco do que o pastor Wesley falou, quando pregou os 3 primeiros versículos, e ele fala sobre uma indiferença, mas eu estou me adiantando um pouquinho sobre os ninivitas. Os ninivitas se arrepender de uma terrível maldade, que todos sabem, o Alan falou bastante como é que funcionava o modo ninivita de viver e de conquistar. Jonas, o pastor falou sobre essa grande indiferença a Deus e ao próximo, e também à vontade de Deus, ao chamado de Deus para a vida dele. E aí, nós que não somos nem ninivitas, nem Jonas, possivelmente nos arrepender de tudo isso e muito mais. De maldade, de indiferença a Deus, de indiferença ao próximo, de indiferença ao chamado de Deus para a nossa vida. Porque se talvez nunca veio a palavra do Senhor no mesmo jeito que veio a Jonas, nós, pela Bíblia, pela palavra, nós sabemos, cada um que se diz cristão, cada um que um dia chegou a Cristo tem um chamado primeiro à salvação, e depois a coisas e a boas obras que o próprio Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, conforme Paulo fala aos Efésios no capítulo 2. Então, se você se encaixa em alguma dessas coisas, eu me encaixo nas 3,
ou em tudo aquilo? Maldade, indiferença a Deus, indiferença ao próximo, indiferença ao chamado de Deus para a sua vida. Se você se encaixa em alguma coisa dessas, então você, assim como eu, precisa se arrepender. Essa é a mensagem dessa passagem de Jonas. Mas, por outro lado, não é só o arrependimento, nós também precisamos ter confiança em Deus. Além de necessidade de arrependimento, nós, Jonatas e os ninivitas, temos algo em comum. Nós podemos invocar a Deus, clamar a Deus, e Ele sempre nos ouvirá. Jonas clamou e ele foi ouvido. Os ninivitas clamaram e foram ouvidos. Eu e você podemos clamar, devemos clamar e nós seremos ouvidos. Nós precisamos confiar nisso. Se por um lado nós precisamos ter bem claro no nosso coração de que precisamos nos arrepender, nós precisamos ter ainda mais claro de que nós podemos clamar e Deus nos ouvirá. Porque senão, se você não confiar que Deus vai te ouvir, se você for apenas convencido dos seus pecados, você vai estar em desespero, você não tem o que fazer para se salvar. Tá, eu sou um grande pecador, eu sou terrivelmente mau, eu tenho pensamentos e ações e egoísmos de um tamanho que só eu e Deus sabemos. Mas se eu não confiar que Deus me ouve, que Deus ouve não só o meu clamor, mas o meu grito, então eu vou estar numa situação de desespero. De desesperada vida, um desespero na alma que não tem quem possa nos socorrer. Então, confie em Deus. Então, sempre que você estiver, e a minha expectativa nessa noite é que você seja, a palavra de algumas traduções antigas, compungido no coração ao arrependimento, tenha também o coração cheio de esperança de que Deus ouve o seu clamor, de que Deus ouve a sua confissão e de que Deus perdoa, porque Jesus Cristo já realizou aquele sinal maior, que não apenas é um sinal, mas foi um fato na história. Jesus foi à cruz, morreu e ressuscitou por nós. Confie que Deus te ouve e te perdoa. Então vamos entrar na oração de Jonas, vamos entrar no texto, tentar analisar um pouco. Eu procurei, apesar de não querer falar sobre se é peixe ou se é baleia, isso aí que tem aí é um peixe, não é uma baleia. Mas no verso 1, nós vemos uma coisa bem interessante. Eu uso sempre uma expressão que é antes tarde do que mais tarde ainda. O verso começa com: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor. No capítulo 1 nós lemos que Jonas é um profeta, ele conhece coisas sobre Deus, mas em momento algum nós vemos Jonas fazendo algo característico de um servo de Deus. Confiar, temer, orar. Ele não faz nada que faça dar a certeza que, não, Jonas é realmente um servo do Senhor. Mas no capítulo 2, então, depois de ter afundado, e depois de ter sido engolido por esse grande peixe, então e só então Jonas orou ao Senhor. Antes tarde do que mais tarde ainda. Finalmente, Jonas ora ao seu Deus. E aqui tem a primeira lição que eu quero deixar com os irmãos e que eu procuro lembrar sempre. Não espere para clamar, mas não deixe de clamar se estiver demorado. Não espere, clame o quanto antes, arrependa-se o quanto antes, mas não deixe que a sua demora te faça perder as esperanças. Não deixe que o fato de você ter vivido por longos períodos endurecidos, sem ouvir a voz de Deus, te faça descrer que Deus ainda te ouve. Essa noção de que agora é tarde não é o que Deus quer que nós creiamos. Isso é obra de Satanás, é bem isso. Aquela noção de que quando você agora entendi o meu pecado, eu vou confessar, e aí vem aquele pensamento, aquele sentimento, agora é tarde, não adianta. Se você está vivo, você pode confessar, porque quem levou seu coração ao arrependimento foi o Espírito Santo de Deus. Então, é melhor clamar e invocar tarde, do que mais tarde ainda, quando já não for mais tempo. Então, essa é a primeira lição do verso 1. Versos 2, 3, 5... E a primeira parte do verso 6, eu pulei ali algumas coisas propositalmente, Jonas vai descrever a situação em que ele se encontrava e com certeza você vai se identificar, assim como eu me identifiquei com algumas coisas. Talvez você esteja passando por coisas assim no momento, talvez você já passou,
Mas esses versos, Jonas mostra que a situação dele era de grande angústia e desespero. Ele se encontrava na escuridão, em um abismo. Nós vemos isso no verso 2. Na minha angústia foi onde eu clamei ao Senhor. No ventre do abismo foi onde eu gritei. E é exatamente ali que Deus o ouve. Mas além disso, existe uma coisa bem interessante no versículo 3. Jonas tem a consciência de que aquele abismo, aquela escuridão, aquela angústia, aquele ventre do peixe o sufocando, não era obra do acaso, pois me lançaste nas profundezas. Ele sabe que foi Deus que o levou até ali, e se você pensa quando ouve isso, nossa, como Deus é cruel, ao invés de, nossa, como Deus está no controle e por isso eu estou seguro mesmo na maior angústia, então medite mais sobre o caráter de Deus. Porque Deus nos conduz pelo vale da sombra da morte. Quando o salmista fala que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, nós precisamos lembrar que esse salmista está falando sobre ser conduzido por um pastor. A ovelha não vai ali, quando vê, está no vale da sombra da morte. Quem a levou por ali foi o seu pastor. O seu pastor que não deixa faltar nada é o mesmo pastor que conduz por esse vale da sombra da morte e mantém seguro. Então Jonas tem essa consciência e nós precisamos ter. Na nossa angústia, no nosso desespero, nos abismos, na noite mais escura da alma, como dizem, ter a noção de que Deus está no controle, de que Deus é que está permitindo e conduzindo exatamente tudo que está acontecendo ali. Jonas tem essa consciência. Ainda nesses versos, versículo 5 mostra como a sensação é de estar totalmente cercado. Ele vai dizer das águas cercando, o abismo rodeando, as algas se enrolando. É um sufocamento que eu sei que você com certeza já sentiu isso em algum momento da sua vida. Um sufoco, um aperto, você quer se mexer, não tem... Fisicamente ao seu redor não tem nada, mas você sente espiritualmente, mentalmente, emocionalmente cercado, como se não pudesse se mover. Essa é a sensação de Jonas. E nós precisamos lembrar, tudo isso é fruto de um distanciamento de Deus. Um homem que desejou com todas as suas forças e com todo o seu entendimento e fez todo o esforço para fugir da presença do Senhor, ele finalmente está conseguindo e o resultado não é bom. Não é mais liberdade que Jonas está experimentando, não é mais alegria que ele está experimentando. Fugir da presença de Deus traz esse tipo de situação para a nossa alma. E versículo 6, a primeira parte, a sensação de que é irreversível. Não dá para voltar. Essa é a sensação de Jonas. E mais uma vez, cada um de nós provavelmente já passamos por momentos onde nos parecia impossível voltar atrás. Eu passei de uma linha. Agora eu não tenho mais como voltar. Jonas expressa essa sensação dizendo que ele foi afundando, desceu até o mais profundo abismo e atrás dele os ferrolhos se fecharam, como se houvesse um portão de ferro que se fechasse atrás de Jonas e ele sabe que ele não pode abrir esse portão, que ele não tem como sair dali sozinho. Se você se identifica, saiba que tudo isso é um processo de Deus na vida de Jonas. Tudo isso é um processo de Deus para o bem de Jonas e para a glória do próprio Deus. E sempre que isso acontecer na minha e na sua vida, nós precisamos clamar. Nós precisamos gritar. E imagine, vou tomar um pouquinho d'água na minha garrafinha, que minha esposa me deu. Imagine você dentro de um grande peixe e gritando. Não sei se adultos brincando na piscina fazem isso, mas quando a gente é criança, a gente experimenta, eu já experimentei. Vai para o fundo da piscina e tenta gritar. E sai um som. É um grito, você está gritando, mas fora da piscina ninguém vai ouvir. Essa é a situação de Jonas. Ele grita num lugar onde ninguém pode ouvir. Ninguém no mundo é capaz de ouvir o grito de Jonas ali no ventre do peixe, a não ser um único que pode ouvir, que foi justamente quem o colocou ali, Deus. Há gritos, há clamores que ninguém pode ouvir, meus irmãos. E às vezes a gente perde tanto tempo e coloca o coração assim, uma frustração, ninguém ouve esse meu grito.
Não dá para ouvir, ninguém fora do peixe vai te ouvir, porque esse grito é um grito de quem está numa angústia tão profunda que só Deus pode ouvir. Deus ouve esse grito com nitidez. É como se você estivesse gritando no fundo da piscina e do lado de fora o seu pai, a sua mãe, ouve exatamente o que você está falando e sabe exatamente o que você precisa e vai te socorrer. Essa é a situação de Jonas. Essa é a nossa situação, há gritos que nós precisamos gritar, mas que só quem vai ouvir é Deus. Enquanto a gente não entende isso, a gente acha que não está sendo ouvido, e esquece que está sendo ouvido por aquele que mais importa, Deus. Então, Jonas, depois dessa sensação de tudo acabado, de ser irreversível esse retorno, de realmente estar finalizado, é quase que uma experiência de morte, nós temos uma coisa interessantíssima no verso 4. O que você pensaria se estivesse à beira da morte, achando, eu vou morrer? Eu estou afundando no mar, um peixe me engoliu, eu tenho pouco tempo de vida. O que você lamentaria? Poxa, não deu tempo de ver meus filhos crescerem? Não pude realizar aquele projeto? Como é que vai ficar a minha casa, minha família, minha igreja, ministério? Será que nunca mais eu vou comer aquela comida israelita? Jonas talvez pensando. E o que mais preocupa Jonas, no versículo 4 nós vemos que é estar excluído da presença de Deus. Ele se dá conta que talvez ele pudesse perder a comunhão com Deus. E isso é aterrorizante para Jonas, e isso deve ser aterrorizante para nós. No meio de todas as nossas angústias, no meio de todos os nossos medos, no meio de todos os nossos anseios, a única coisa que nós precisamos ter no coração guardado é: eu não posso me afastar de Deus, eu não posso perder a comunhão com esse Deus que me salvou. Ele é o que eu tenho de mais importante, Ele é o que eu tenho de maior valor. Todas as outras coisas estão abaixo disso, todas mesmo as coisas mais importantes que nós mais amamos. Existem muitos e muitos hinos sobre isso, eu consigo lembrar que passam vários hinos do HCC, do cantor cristão, sobre perder coisas e manter Deus, hinos que a gente se arrepia de cantar, hinos que às vezes a gente, quando está todo mundo cantando, a gente finge que canta e não canta, porque vai que se temos que perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está. Ah, Jesus, eu te amo, mas não quero perder nada. Jonas tem uma grande preocupação. Será que eu vou ficar excluído, versículo 4, da tua presença? Será que eu verei o seu santo templo novamente? Essa é a grande preocupação de Jonas. Interessante, uma preocupação de alguém que nos primeiros versos do capítulo 1, tudo que ele queria na vida era se distanciar da presença de Deus. E quando ele percebe que isso de fato poderia acontecer, ele percebe, isso não pode acontecer. Eu não posso perder a comunhão com o meu Deus. Meus irmãos, nós temos uma tolerância muito grande em passar dias e dias, tempos e tempos distantes de Deus. Esses dias eu estava pensando nisso, como às vezes tem um dia, eu acordo e vou dormir, e aí de repente, um pouco antes de dormir, eu penso, nossa, o dia de hoje eu vivi como um ateu praticamente, quase não lembrei que Deus existe, meus pensamentos não foram a Deus, meu coração não foi a Deus, meus sentimentos não foram a Deus, como se Deus estivesse lá, eu estivesse aqui, cada um na sua caixa, cada um no seu quadrado, alguém citou aqui, e aí de repente um dia, num domingo, eu acho que eu vou chegar aqui, aí eu conecto, reconectar é lá na igreja, onde o pessoal vai falar de reconectar. Isso é algo que nós precisamos ter mais atenção. Um dia sequer, sem levar em consideração que Deus é o grande tesouro da nossa vida, que Jesus é o que nós temos de mais importante, é muito tempo. 1 hora sequer, 1 segundo sequer, é muito tempo. Estar longe da presença de Deus é muito, por 1 segundo sequer. E aqui eu não estou falando de perda de salvação, não estou falando de nada disso, porque Deus se encarrega de que a gente não se separe dele, mas nós muitas vezes nos encarregamos de nos separar dele. Nós podemos responder essa pergunta de estar excluído da presença de Deus simplesmente como uma questão de comunhão, de relacionamento, e não de destino eterno. Nós podemos ver isso.
Jeremias 32:40, a aliança que Deus propõe, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Olha só como não se separar de Deus é fruto de ter o temor de Deus no coração. É fruto de temer a Deus. É fruto de considerar a Deus, o que Deus fala, o que Deus deseja, o que Deus manda, o que Deus ordena. E na medida em que a gente não dá atenção ao que Deus está falando, no caso de Jonas, é parecido, Jonas, levante-se e vá à grande cidade de Nínive, e no nosso caso são tantas outras coisas, na medida em que a gente não leva em consideração o que Deus nos ordena, a gente vai se apartando de Deus, ainda que Deus tenha prometido uma aliança eterna, de nunca nos deixar de fazer o bem. Nós não perderemos a nossa salvação, mas que coisa triste é alguém se apoiar em não perder a salvação para achar que é bom um dia, vivendo segundo seus próprios conselhos ao invés de segundo o conselho de Deus. E no Novo Testamento, Hebreus 13:20-21, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Olha só, esse processo da gente ir se tornando mais obediente, e sendo aperfeiçoado na vontade de Deus, é algo que acontece pelo poder de Deus, pelo pastoreio de Deus na nossa vida. A gente vai se tornando mais capaz de fazer o que é agradável a Deus, porque o próprio Deus opera em nós. Isso é algo que nós precisamos lembrar sempre. Deus está operando em mim para que eu o ame mais, para que eu esteja mais próximo dEle, para que só assim eu possa obedecer. A obediência que faz sentido para Deus é a obediência de quem o ama. Simples assim. Não adianta eu achar que eu não vou crescer em amor, ou não quero crescer em amor a Deus, lembrando que amar mais a Deus vai precisar que eu ame menos outras coisas. Não adianta eu achar que eu vou obedecer mais sem amar mais a Deus. Se eu e você não estivermos dispostos a amar mais a Deus, com tudo o que isso implica, nós não seremos mais obedientes. No máximo, nós seremos mais farisaicos. Só isso. E aí, voltando para o verso 6, a segunda parte, a ação de Deus em salvar Jonas, em me salvar, em te salvar, em salvar ninivitas, em salvar todo aquele que clama, todo aquele que invoca, todo aquele que confia e suplica a Deus por salvação. Nós vemos ali na segunda parte, tu porém, é uma das expressões mais maravilhosas da Bíblia, tu porém, Deus busca o que fugia. Jonas vai para um lado, Deus vai atrás dele e traz de volta. Deus vem até aquele que o rejeitava. Jonas estava rejeitando, assim como os ninivitas, assim como eu no dia de hoje rejeitei Deus em algumas coisas. Talvez você, talvez rejeitando em alguma área da nossa vida há algum tempo, algumas semanas, alguns anos rejeitando a Deus, apesar de em outras coisas acolher a vontade de Deus. Deus vem até nós nessa noite, para que nós não o rejeitemos mais. Deus ouve o clamor, como e onde quer que esteja. Seja no ventre de uma baleia, eu ia falar, de um grande peixe, seja no quarto escuro, como o pastor Gil falou, seja na mais profunda angústia, seja talvez em uma vida egocêntrica que acha que está tudo bem, Deus me busca e te busca ali. Deus ouve o meu e o seu clamor ali onde nós estivermos. Deus quebranta o nosso coração onde quer e como quer que nós estejamos. Isso se nós estamos em Cristo, Deus sempre vai fazer. Deus jamais vai permitir que os seus filhos fiquem sem correção, fiquem sem o seu amor, fiquem sem a sua graça, porque, como nós lemos ali em Jeremias, Ele tem uma aliança de nos fazer o bem. E o bem para nós é nos tornar mais parecidos com Jesus. Nada mais, nada menos do que isso. No verso 8, é um verso um pouco estranho quando nós lemos, Jonas falando sobre os que adoram ídolos vãos, e aí a gente se pergunta, ele está falando de quem? Dele mesmo? Ele está falando de mim? Está falando dos ninivitas? Do que Jonas está falando? Será que ele chegou à conclusão de que ele era idólatra?
Na verdade, essa tradução ídolos, ela é correta, mas mais exato seria todos aqueles que vão atrás de coisas inúteis, de coisas vãs. A palavra traduzida por ídolo aqui, em geral, no Antigo Testamento, ela traz essa ideia de tudo que é inútil, tudo que é vão, tudo que é vazio de sentido. Então, em outras palavras, todos aqueles que colocam sua vida na direção daquilo que é vazio de sentido, que guiam sua vida através de coisas vãs, inúteis, que não são eternas, nós estamos, se fizermos isso, abandonando aquele que é misericordioso. Aqui se encaixa ninivitas, aqui se encaixa Jonas, aqui se encaixa eu e você em muitos momentos. Quando colocamos coisas com aparência de santidade, mas que se nós analisarmos são inúteis, passageiras, vão passar, são como neblina. Quando nós guiamos nossas vidas dessa forma, e não colocando aquele único que é eterno, o próprio Deus, como a direção onde nós vamos seguir, isso é abandonar a Deus. Isso é dar as costas para a misericórdia de Deus. O tempo todo, o mundo oferece muitas coisas inúteis com uma cara de que aquilo é eterno. Assiste uma propaganda de carro, eles falam de um carro como se estivesse falando de uma divindade. Assiste uma propaganda de um banco, eles falam como se fossem capazes de colocar uma felicidade no seu coração que jamais vai passar. Assiste um programa de televisão, um quadro de humor, é tudo como se fossem coisas capazes de nos socorrer na nossa angústia. Ouvir o clamor quando nós estamos no ventre do grande peixe, e nós sabemos que não dá para gritar por essas coisas, elas não vão nos socorrer. Apenas Deus é capaz de nos socorrer nesses momentos, mas a gente esquece. E quando a gente está bem, a gente vai atrás de coisas vazias, inúteis e ídolos vãos. Aí quando a gente está mal, nós lembramos. O próprio Jonas diz que lembrou quando estava ali. Mas Deus é sempre tardio a se irar, rápido em nos socorrer quando nós clamamos. E um dos resultados de rejeitar a misericórdia de Deus, de virar as costas para a misericórdia de Deus, nós vemos na própria vida de Jonas e se analisarmos na nossa própria vida. Eu troco Deus por coisas vazias, no caso de Jonas, ele confia demais no nacionalismo dele. A minha nação é o que há. Israel, acima de tudo. Não consegui segurar, meus irmãos, me perdoem. Israel acima de tudo, os israelitas são os tais, os escolhidos, ninivitas que morram. Rejeito a Deus, porque Israel não é capaz de socorrer a Jonas. Se ele gritar, ninguém em Israel vai ouvir. Não vai. Nossas ideologias não vão nos ouvir, nem nos socorrer nas nossas angústias. As nossas obras, que nós já desenvolvemos, os nossos projetos, o ministério que eu desenvolvi, não vai me socorrer na noite mais escura da minha alma. Não vai, não vai. Grite à vontade. Não tem como, só Deus é capaz de nos ouvir. E nós vemos que Jonas, rejeitando a misericórdia de Deus, ele se recusa a exercer misericórdia em relação aos ninivitas. Não só isso, mas ele acha ruim que Deus exerça misericórdia em relação aos ninivitas. Ele ama receber misericórdia, mas ele não quer exercer misericórdia. E como nós lemos na palavra de Deus, o juízo será sem misericórdia para quem não tiver misericórdia. Que Deus nos perdoe, que Deus nos quebrante. Quanto mais misericórdia nós recebemos, e isso não se transformar em misericórdia na vida dos outros, mais sobre juízo nós nos colocamos. Eu estremeço diante disso, meus irmãos. Nós devemos estremecer de receber uma gota de misericórdia que não flua para a vida de outro, de receber uma gota de graça que não flua para a vida do outro, de receber a misericórdia de Deus renovada na nossa manhã e não se renovar a nossa misericórdia na vida de uns dos outros, dentro de casa, no trabalho, na igreja. Preciso parar de tremer. Nós temos recebido muita misericórdia da parte de Deus. Muitos livramentos. Salvação de todo tipo. Amor. Gentileza de um Deus que cuida nos mínimos detalhes. E nós temos nos tornado conhecido como um povo rude, mau, que deseja
tudo que ninivitas desejariam. Nós temos sido conhecidos assim, meus irmãos. Pesquisem na internet, pesquisa sobre cristãos, sobre o que cristãos falam. Nós temos recebido tantas coisas boas, e o que temos oferecido ao mundo, contrário do que temos recebido. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que essa misericórdia flua, porque senão nós estaremos nos colocando sob juízo. Verso 9 e 10. Do Senhor vem a salvação. Para mim, para você, para Jonas, para ninivitas, para brasileiros, argentinos, chineses, olha que beleza. De quem quer que seja, que clame ao Senhor, do Senhor vem a salvação. Seja qual o pecado cometeu, seja em que abismo se meteu, seja que maldade cometeu, conhecendo ao Senhor, clamando ao Senhor, do Senhor vem a salvação. Ou nas outras traduções, a salvação pertence ao Senhor, e Ele a dá a quem Ele quer. Ele a dá a quem Ele desejar. Ele pode fazer isso, porque a salvação é dEle e vem dEle. E nenhum de nós pode achar ruim que Deus queira salvar alguém, porque Ele nos salvou. Nada mais estranho do que isso, Ele nos salvou. Não tem mais, agora está tudo normal. Se Ele me salvou, está tudo ok em Ele salvar qualquer um ao meu redor, alguém. Não tem problema de eu salvar quem quer que seja, porque Ele me salvou. Louvado seja Deus, Ele te salvou também. Louve a Deus por isso e ame quando Deus salve alguém. Recomece. A salvação do Senhor, nesse sentido aqui de Jonas, no sentido de uma libertação, ela leva a um recomeço. Jonas não é salvo simplesmente para voltar para tomar sol e reforçar a vitamina D. Pronto, agora, ufa, que sufoco que eu passei. Ele é salvo para recomeçar. O que Deus falou no versículo 2 do capítulo 1 ainda está de pé. Deus nos salva e o chamado continua. Não é aqui, é lá, mas... Olhe para Jesus. Nós lemos no início do texto o próprio Jesus falando que o sinal do profeta Jonas serve para nos levar ao arrependimento. Mas o sinal do profeta Jonas é um sinal menor que aponta para algo maior. A própria obra de Jesus. Só é possível ser perdoado, só é possível ser misericordioso, só é possível ser transformado, só é possível ser quebrantado, porque Jesus pagou o preço e o preço foi de sangue. Jesus comprou para nós obediência. A obediência não vem de entendi, agora vou me esforçar, sou grato, vou obedecer. Não é assim que funciona. Se funcionasse, todos nós seríamos obedientes. Não é assim que funciona. Jesus comprou obediência. Obediência faz parte da aliança feita no sangue. É só assim que nós podemos obedecer. Por isso, mais do que olhar para Jonas, mais do que olhar para a sua oração, mais do que olhar para o peixe, mais do que olhar para qualquer coisa aqui, olhar para Jesus, para o que Ele fez na cruz, para os 3 dias em que Ele passou debaixo da terra, e para depois Ele ressuscitando, sendo exaltado entre as nações, estando à direita do Pai, tendo recebido toda a autoridade para perdoar pecados, para salvar, para dar missão para o seu povo. Então, vive em comunhão com Deus e dentro dos seus propósitos. Deus nos salva para isso, para que nós recomecemos, para que nós olhemos para Jesus, para que nós vivamos em comunhão com Ele e dentro dos seus propósitos. Não somente obediência, mas obediência e comunhão. Não somente comunhão, mas comunhão e obediência. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus vai fazer em nós. É Deus quem opera isso em nós. Não é fruto do dia que eu acordo bem, hoje eu vou me esforçar. Hoje eu não vou me distrair, hoje eu vou fazer o bem. Aí amanhã eu me distrair quando eu percebo, é meia-noite, eu nem orei. Não, pelo poder do Espírito, Deus vai fazendo isso na nossa vida. E aí, para finalizar, gostei muito dessa imagem. Não dá para perceber, mas o Jonas está com uma cara meio raivosa ali. Ele está meio saindo do peixe, mas com uma cara meio brava, mas ao mesmo tempo já pula já pregando já, porque
parece que aprendeu a lição, mais ou menos, né? Ele sai ali de dentro do grande peixe com uma cara meio de, vou ter que obedecer. E ele já sai falando, e o peixe ali meio bravo também, com esse profeta indigesto, né? Meu Deus, 3 dias na minha barriga, isso me fez mal. Vou tomar mais cuidado com o que eu ando engolindo por aí, né? Eu me coloco no lugar do peixe também, né? Porque imagina um peixe ter que me engolir, ter que te engolir. Meus irmãos, não é fácil. Por causa de Jesus, meus irmãos, resumindo tudo, nós podemos clamar com confiança a Deus. Não importa o quão longe e o quão profundo você foi, eu fui na desobediência, na falta de temor a Deus. Nós podemos clamar a Deus. E Deus vai nos ouvir por causa de Jesus. Por causa de Jesus, por causa do que Jesus fez, por causa da obediência perfeita e completa de Jesus, nós seremos ouvidos. Isso é justificação, isso é ter sido coberto com a obediência de Jesus. Deus olha para mim, fala, a roupa dele é parecida com a do meu filho Jesus. Ele veste a mesma roupa. Não é igual eu e o pastor Wesley e o irmão João estão vestidos, mas é como se todos nós estivéssemos vestidos com a roupa de Jesus. O pai olha e fala, é obediente igual ao meu filho unigênito. Dentro de mim, eu sou? Deus olha assim. Pelo sangue de Jesus derramado, Deus olha para mim e para você como se nós fôssemos totalmente obedientes, coisa que um dia nós seremos, para a honra e glória do nosso Senhor. Que ansiedade de chegar esse dia. Deus fará o necessário para interromper o nosso caminho de distanciamento e de indiferença. O necessário. Se é peixe, ele manda peixe. Se é tubarão, ele manda tubarão. Se é baleia, ele manda baleia. Se é trator, ele manda trator. Se é um carinho, ele manda carinho, por favor. Deus fará o necessário para interromper isso. Um filho de Deus jamais vai continuar por toda a sua vida num caminho de distanciamento, de afastamento, porque ele foi comprado. E Jesus não perderá nenhuma das ovelhas que ele comprou. Jamais. Ninguém as arrebata das minhas mãos, é o que Jesus falou. Louvado seja Deus por isso. Deus nos colocará novamente no caminho que Ele tem para nós. Eu não sei se você já sabe o caminho que Deus tem para você, se você está em dúvida, se você não tem ideia, mas há um caminho de Deus para nós. Deus nos chama à salvação e Deus tem um caminho de boas obras para nós, para cada um de nós. Deus vai entregando aos poucos para cada um de nós. Conforme nós vamos entendendo, a tendência é a gente querer ir fugindo. Digo isso por experiência própria. Mas Deus vai nos colocando novamente nesse caminho. Nós não temos um caminho mais nosso. Eu faço meu caminho. O caminho se faz caminhando, desde que seja o caminho que Jesus já fez. Simplesmente isso. Não ache que vai fazer seu próprio caminho, criar seu próprio destino, tomar as rédeas da sua vida. Não existe mais isso. Nós fomos comprados por alto preço. Nós somos de Jesus. Jonas também era, apesar de não saber. E cada um daqueles que passa por esse processo vai longe, mas Deus traz, usando o que for necessário, pertence a Jesus. Não há glória maior que isso. Não há nada que possa ser para a gente mais importante que isso. Não há nada que nós deveríamos temer perder mais do que isso. Ainda que salvação não se perca, ainda que o nosso destino eterno já esteja selado pelo Espírito de Deus, entender de fato o que é a salvação nos leva a desejar ter comunhão e laços estreitos de amor com o nosso Deus. Porque senão nós vamos buscar amor e tantas outras coisas onde não há para nós. Quer amor? Quer compreensão? Quer cuidado? Volte-se para Deus e Deus com certeza vai cuidar de nós até o fim. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Nós somos o teu povo comprado por alto preço, pelo sangue de Jesus, e te agradecemos, Pai. Quando nós olhamos para nós mesmos, percebemos como ainda somos tão falhos, tão miseráveis em tantas coisas. Mas o Senhor tem sido misericordioso, tem sido gracioso, tem nos amado apesar de nós. Nós te agradecemos por isso, Pai, e te pedimos
Não permita, Pai, que a nossa vida seja algo incoerente com esse amor que temos recebido. Não permita, Pai, que sejamos pessoas que retêm a graça, o amor, a misericórdia. Mas pelo contrário, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem derramado de forma abundante em nossas vidas, derrame sobre a vida de outros. Pai, faz isso a começar pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Faz isso nessa comunidade, Pai. Em nome de Jesus, constrange nossos corações no Teu amor. Pai, em nome de Jesus, quebranta nossos corações, derrubando toda coisa empedrada que muitas vezes nosso coração carrega, Pai. Mágoa, amargura, rancores de todo tipo, Pai. Nos perdoa por isso. Nos faz, Pai, enxergar que nós não podemos viver assim. Nós não podemos, Pai, viver de uma forma que não demonstra o Teu amor ao mundo, que não demonstra como o Senhor ama ao mundo. Tudo que o mundo tem para ver sobre o Teu amor, o Senhor desejou, na Tua sabedoria, imensa bondade, que fosse visto através da Tua igreja, do Teu povo. Pai, nos enche de temor nos momentos em que não estivermos vivendo assim, Pai. Não permita, Pai, que vivamos um dia sequer sem buscar a Tua presença, sem desejar crescer em amor a Ti, em amor ao nosso próximo. Não permita, Pai, que a indiferença do nosso coração se torne algo natural, aceitável para nós. Por favor, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que no Teu amor, na Tua graça, o Senhor nos corrija, Pai. É com muito temor que eu digo isso, porque sei que o Senhor fará o necessário. Com mão pesada, se for necessário, com consolo, quando precisar. Nos ensina, Pai. Nós não queremos passar por coisas tão drásticas para enxergar. Nós não queremos ir para a escuridão para perceber que já estamos na Sua luz, já fomos chamados a ser sal e luz nesse mundo. Nos ajuda, Pai, a sermos rápidos, a nos arrepender, a confiar na Tua graça. Repreendemos, Pai, nesse momento toda a seta maligna de Satanás que nos tenta fazer duvidar do Teu amor, do Teu perdão, de que o Senhor nos acolhe quando clamamos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus sempre pronto a ouvir Teus filhos. Pai, faz Tua obra no meio do Teu povo. Essa nação precisa muito do testemunho do Teu povo, testemunho de amor, de graça, de misericórdia, de justiça. Eu confesso que nós não temos sido assim, Pai. Tem misericórdia de nós, nos transforma, Pai. Aviva Teu povo, invocaremos Teu nome, e o mundo saberá que só o Senhor é Deus. Seja louvado, Pai, entre as nações. Usa nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.